Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje é falando sobre o diário do bebê do primeiro mês de vida da minha filha Melissa, tá? Então, se vocês quiserem continuar assistindo o vídeo, vem comigo! Bom, gente, eu vou falar pra vocês sobre o tamanho e o peso dela primeiramente, tá? Ela nasceu com 3 kg, 150 gramas e 48 centímetros. Ela nasceu dia 30 de dezembro de 2020, às 11h59 da manhã, de parto cesárea, tá bom? E ela saiu do hospital, gente, com exatamente 2 quilos, 835 gramas. Eu tô olhando aqui, ó, na caderneta dela, tá? Então, gente, eu vou, assim, falar pra vocês o que aconteceu lá no hospital, tá? Lá no hospital ela fez o teste da orelhinha, ela fez também o teste do pezinho, tem o teste também do coraçãozinho, tem o teste da linguinha. Então todos os testes dela deram normais, o teste do reflexo vermelho, manobra de Ortolani. Então acho que foram esses testes que eles fazem lá, né? Eles medem tudo certinho, eles anotam as informações nessa caderneta, é bem legal essa caderneta, tem várias coisas. E o perímetro cefálico dela, ela nasceu com 34 centímetros de perímetro cefálico dela, tá? No primeiro minuto foi 9 e no quinto minuto foi 10. Depois de 14 dias exatamente, a gente voltou no pediatra. Voltou não, né? A gente foi na primeira consulta do pediatra, que foi no dia 12 de janeiro. Ela estava com exatamente 3 kg, 140 gramas e 48 centímetros e 3 milímetros, né, que fala? E o perímetro cefálico dela estava 35 centímetros, tá? Ela estava ganhando cerca de 27 gramas por dia. Tava bom? Não era assim o esperado para um bebê ganhar, né? Teria que, sim, se fosse mais, seria melhor. Mas como ela estava só mamando no peito, ela tava ganhando assim, um pouco peso. O médico até falou assim, ó, bom não tá, mas também não tá pouco, tá assim, razoável. Né? E eu achei mesmo que ela cresceu e engordou pouco, assim, nesse tempo, né? Em 14 dias, eu achei que foi pouco, assim, comparado às minhas filhas, né? Mas como ela tava mamando só no peito, então acho que foi por isso, né? Bom, sei lá. Então, gente, de peso e altura foi isso. Pulmão, aperta-se a barriguinha pra ver se tem hérnia. Ele olha dentro do umbiguinho, ele olha a boquinha, né? Pra ver, acho que se não tem sapinho, não sei. Ele examina tudo, gente, ouvido, os olhinhos, ele olha os meus olhinhos, ele examina tudo, a parte íntima, tudo mesmo. Eles tiram a roupa do neném, deixam o neném pelado e examinam o neném por completo, tá? E na consulta tava tudo bem com ela só tava com um pouquinho assim de bolinhas na língua e umas partes brancas, que era sapinho, né? Daí eu comecei a tratar com Nystatina, que ele passou. Inclusive deu sapinho no meu peito também, porque como ela mamava no peito também, né? Aí passou pro meu peito, sapinha, cheia de bolinha, meu bico do seio. E ficava também vermelho, assim, dava uma ardida. Eu também passava com gás, Nystatina, 3 vezes por dia e dava na boca dela também. Melhorou bem, mas às vezes volta, né? Porque o sapinho dá por causa do negócio que tem no estômago, né? Então às vezes volta, tem que dar remédio pra ela de novo, passando no peito de novo, fica assim. Mas fazer o que, né? Recém-nascido é cheio de dessas coisas mesmo, né? E deu também na bundinha dela, encheu de bolinha, feridinha. Deu uma assadura bem difícil de curar mesmo. Demorou acho que uns 20 dias para curar essa assadura dela, demorou bastante. Então foi bem complicado. Eu passei bastante pomada de Nystatina, passei bastante maisena. E com muita insistência, né, em curar, acabou curando, né, graças a Deus. Então, gente, sobre icterícia, ela ficou um pouquinho amarela nos primeiros dias. Inclusive ele viu que ela estava um pouquinho amarelinha, só que ele falou que era fisiológico, então que logo iria sim passar, era só dar banho de sol que melhorava. Então eu comecei a dar alguns banhos de sol nela, não dei muitos, porque aqui como é prédio, venta muito, então vento é perigoso no bebê, né? Então foram pouquíssimas vezes que eu levei ela para tomar sol aqui no prédio, porque sempre estava ventando muito. E mesmo assim, a gente sarou sozinha, não precisei levar ela no hospital, dar banho de luz nem nada, sarou sozinha. Dela. Ela mamou leite materno até os 13 dias de vida, assim, exclusivos. Com 13 dias eu dei uma mamadeira pra ela porque ela tava chorando muito. Então eu te dei uma mamadeira pra ela porque ela tava chorando muito. Daí, a partir acho que dos 14, 15 dias, eu comecei a dar, assim, um pouco mais. Não, acho que foi, gente, no terceiro dia já. Eu sei que eu comecei a dar um pouco mais, assim, a cada dia que passava. Tinha dia que eu só dava uma, tinha dia que eu só dava 2, 3, depende do dia, né? Se ela tivesse com tanta fome, eu dava 3, às vezes até 4. Porque o meu leite não estava sendo suficiente para ela. Ela
ficava tipo 1h30 no peito, 1 hora, quase 2 horas. Ela já chegou até ela ficar 2 horas no peito e não sacia ela. Ela chorava muito, muito mesmo se eu tirasse ela do peito. Então eu optei por dar o Pitamin 1, a mamadeira, né? No início eu dava só 90 ml. Aí conforme ela foi crescendo, ela foi tendo mais fome, eu aumentei os ml. Aí no fim do primeiro mês ela chegou a tomar 120 ml de leite, tá? Até os 30 dias de vida. Aí depois eu já aumentei, né? Lógico. Porque a fome dela é demais, gente. Eu nunca vi. Ela sente muita fome. Então agora a alimentação dela é leite materno e o Aptamil. Também vou falar uma coisa aqui sobre regurgitação. Ela regurgita muito desde os 13 dias de vida, tá? Ela regurgita tanto que sai pelo nariz, ela se afoga. Eu tenho sempre que estar de olho porque volta leite mesmo, volta bastante, volta pelo nariz, volta pela boca, assim, os dois juntos. Aí ela se afoga, é demais, gente. Ela gorfa muito mesmo. Assim, eu tenho sempre que estar por perto de olho porque ela se afoga feio. E eu morro de medo de acontecer alguma coisa com a minha filha. Então a pediatra dela me orientou a ficar com ela 20 minutos em pezinha, mesmo depois que ela rotar, para poder o leite dar uma descida, para não ficar voltando pelo nariz, pela boca e acontecer algo mais grave, né? Ela se afogar e eu não tá vendo, não tá por perto e, né, misericórdia, né? Não gosto nem de pensar nessas coisas. Então ela também falou pra mim que sempre que quando eu for deitar ela, inclinar o travesseiro, o colchão, enfim, onde ela tá deitada, não deixar ela deitada reta para o leite não ter essa facilidade de voltar, né, pra boca e pro nariz. Sobre cólica, gente. Cólica, ela começou também a ter já nos primeiros dias de vida. Mais ou menos com 10 dias de vida, ela já começou a ter algumas cólicas. Eram bem poucas, mas já tinha. Assim, uns picozinhos de cólica, assim, uns segundos de cólica, assim. De dia, um pouquinho à noite, mas era bem pouco mesmo. A partir dos 20 dias, mais ou menos, que começou a pegar mesmo as cólicas. Mas não é aquela cólica de o bebê ficar chorando 24 horas, não. Eram picos de cólica que dava. Por exemplo, dava, que nem eu sempre costumo dar cólica nela assim, bem de manhãzinha, mais ou menos às 6 da manhã. Dá aqueles picos de cólica, ela fica chorando um pouco, assim, dormindo. Chora um pouco, dorme de novo. Chora um pouco, dorme de novo. É aqueles picos, sabe, de dor que dá, aí alivia, volta de novo e fica assim, tipo, umas 2 ou 3 horas, coitada. Fica assim, mais ou menos das 6 até as 8 da manhã, 8h30, 9 horas. Que é a hora que ela acorda. Aí a hora que ela mama, dá uma aliviada. Mas são picos, gente. Ela não fica chorando por horas direto, não. São picos, ela dá uma chorada, dá umas contorcidas. Aí eu dou remédio, às vezes melhora, às vezes não. Eu faço também exercício com ela com as perninhas. Faço massagem na barriguinha. Eu tento aliviar ela também pegando no colo, colocando assim no meu peito, pra ver se alivia. Às vezes alivia também. Então depende, gente. Dá muita dó. Né? Agora, assim, depois de um mês que deu uma piorada a mais, mas eu falo isso no próximo mês. Mas nesse primeiro mês foi bem, assim, foi, assim, perto do que tá agora, foi mais razoável essa parte das cólicas, tá? Sobre vacina, gente. Ela tomou 2 vacinas lá no hospital, quando ela nasceu. Bom, gente, sobre vacinas. Ela tomou 2 vacinas lá no hospital quando ela nasceu. Se eu não me engano, acho que o nome é BCG e hepatite B. Eu não tenho certeza, mas acho que é isso mesmo. Tá na caderneta dela de vacinação. Mas não vou pegar aqui agora não, porque até eu procurar, até eu achar. Mas eu acho que é isso mesmo, gente. São 2 vacinas que eles tomam lá no hospital. Uma, inclusive, fica com aquela manchinha, né, no braço, que todos nós temos, né? A manchinha no braço, né? Quem já tomou vacina sabe, né? Fica aquela marquinha no braço pra sempre. Então a dela já tá inflamada, já tá meio que sendo pus já. E tem que sair mesmo, né, pra dizer que pegou a vacina, né? Se não ficar inflamado nem nada, quer dizer que não pegou e tem que tomar de novo depois de alguns meses. Como é que tava o sono dela no primeiro mês? Nas 2 primeiras semanas ela dormia muito, mas muito mesmo. Ela passava praticamente o dia inteiro dormindo, a noite inteira também. Assim, não a noite inteirinha assim direto, lógico, nem o dia inteiro também direto não. Ela acordava a cada 1h30, 2 horas pra mamar. E ela sempre mamou muito, gente, muito mesmo. Então, era a cada 1h30, 2 horas no máximo, ela acordava pra mamar. Tanto de dia quanto à noite, ela ficava 1 hora no peito, 1h30, 2.
Ela ficava sempre bastante tempo no peito, ela mamava bastante. Assim, não nos primeiros, assim, nos primeiros, sei lá, 5 dias, eles mamam por pouco tempo, porque eles não têm força no maxilar, né? Pra mamar tanto, eles cansam fácil, né? Então, nos primeiros dias, ela mamava no máximo 20 minutos, no máximo mesmo. Aí, depois que foi passando o tempo, né? Depois de acho que uma semana mais ou menos, ela passou a mamar por bem mais tempo. Tipo, meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. Então, assim, conforme foi passando o tempo, ela foi ficando mais tempo ainda no peito. E a fome dela aumentando cada vez mais e, né, e não saciava. E depois dessas 2 semanas que ela dormia bastante, ela começou a ficar um pouco mais de tempo acordada de dia. À noite ela dormia super bem, né? Teve algumas noites aí, 1 ou 2 noites, que ela ficou umas 2 horas de madrugada acordada, no máximo. Foi bem tenso, né? Mas, né, enfim. Eu vou ainda falar sobre isso no meu relato do pós-parto, vou falar tudo o que aconteceu. Mas assim, ela ficava mais tempo acordadinha de dia também. Ela ficava no máximo 2 horas de dia acordada, à tarde também e à noite também. A partir da 3ª semana. Bom, tá? Gente, que tamanho de fralda e roupa que ela usou, né? Fralda, ela usou RN sim, ela usou bastante fralda RN, né? Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ela usou bastante fralda RN. Mas logo que acabou as RN, eu já passei pra P, né? Que as RN também já tava começando a vazar, então acredito eu que eu já tava ficando pequena pra ela. Mas como eu não queria jogar a fralda fora, sei lá, dar pros outros, vender, enfim, eu quis usar a fralda até o fim, então eu usei, tipo, correndo, assim, uma atrás da outra mesmo, pra acabar logo. Logo eu já passei pra P, tá? E roupa. Assim que ela chegou ao hospital, eu já comecei a colocar as roupas P nela também, gente. Ela usou tanto RN, só que já tava começando a ficar um pouquinho justa. Aí já comecei a usar logo as P já na primeira semana de vida. E porque, incrível que pareça, os P também já tava começando a ficar justa nela. Então ainda bem que eu comecei já a usar antes, senão ela ia perder sem usar as roupas. Então no primeiro mês de vida ela já usou RN e P de fralda e de roupa. E não ficaram grandes. As únicas coisas que ficaram grandes nela foram as calças. Que as calças sempre ficam maiores mesmo. Mas macacão e body sempre ficam mais pequenos, por causa da fralda, eu acho. Então foi bom já ter começado a usar bem cedo, tá? E ela começou a perder algumas roupas RN na 3ª semana de vida. Antes ela estava usando super bem. A partir da 3ª semana, no finalzinho ali, ela já começou a perder algumas roupas. E as fraldas também, né? As fraldas já estavam bem justas. Então ela já começou a perder de vida, também. Acho que na primeira semana, acho mais ou menos, ela chorava muito no banho. Era bem difícil dar banho nela, porque ela chorava muito. Eu não sabia se o banho estava muito quente, se estava muito frio. Daí eu peguei o termômetro de banho, né, que eu usava nas minhas filhas, e comecei a medir a temperatura. Quando eu acertei exatamente a temperatura ideal, ela começou a ficar mais calma no banho. Então acredito eu que ela estava passando frio no banho, não sei. Então ela começou a ficar melhorzinha assim para tomar banho, acho que a partir da 2ª semana mais ou menos de vida, tá? Lá no hospital ela tomou 3 banhos. Um foi a enfermeira que deu, um foi meu marido e o outro banho umbilical, tá? Gente. O cordão dela caiu com 9 dias de vida. E ainda ficou aquele negocinho dentro do umbigo. E o pediatra pediu pra mim sempre ficar passando o álcool 70 até cair aquele negocinho de dentro do umbigo. E demorou, gente, muito pra cair. Acho que foi quase um mês pra terminar de cair, aquele negocinho ficar dentro do umbigo. Das minhas filhas não ficaram, e dela ficou. E sempre tava sangrando, gente, por causa disso. E eu fiquei com medo, né, de infeccionar, que ele falou que é perigoso infeccionar, né, é perigoso sair pus, ficar vermelho, inflamado, né. Então eu fiquei com medo, eu fiquei passando álcool 70 e tantas trocas de fralda, né, antes de cair o umbigo e depois caiu também para poder sumir esse negocinho e sumiu. Não lembro com quantos dias de vida que sumiu, porque eu não fiquei olhando, né, o tempo todo. Esses dias que eu fui olhar, que eu vi que realmente tinha sumido, então acredito eu que um pouco antes ali do primeiro mês que sumiu totalmente aquele negocinho. E a pediatra falou que ela tá com uma hérnia umbilical, mas que tende a sumir até 1 ano de idade. Se não sumir, tem que fazer cirurgia. A minha filha Lawane também tem hérnia, eu também tenho. Então acredito eu que já seja de família, né? Gente, desde que ela nasceu, a unha dela já nasceu grande, né? Desde que ela nasceu, a unha dela já estava grande, então eu já tive que cortar assim que ela veio pra casa. E sobre soluço, gente. Soluço ela também tem bastante, assim, todos os dias ela tem soluço. Dá uns 2, 3 soluços nela, até 4 por dia. Ela tem bastante sobre rotina, soluço, ainda, né? Não consegui colocar uma rotina pra ela. Ela também ainda não conseguiu ter uma... Ela mesma não conseguiu colocar uma rotina pra ela, tá? Ela, assim, ela não tem horário, assim, certo pra acordar. Ela acorda geralmente em torno de 9, 10 horas, mas não tem horário fixo ainda. Horário de dormir, ela geralmente dorme tarde, infelizmente. Ela dorme ali cerca de 10 horas, 11 horas da noite, dormir mesmo, só esse horário.
Mas tem dia que ela dorme mais cedo, um pouco, tem dia que ela dorme mais tarde ainda, tipo meia-noite, 1 hora, quase 1 hora da manhã. Então ela ainda não tem horário fixo. Durante o dia também ela não tem horário fixo pra soneca ainda. Ela dorme assim picado, 1 hora e meia, 2 horas, acorda, mama, fica um tempo acordado, depois dorme de novo. Ela ainda não tem horários fixos de soneca. E o horário também do banho dela. Geralmente eu dou banho nela mais ou menos em torno de 5 horas da tarde, 6 horas, no máximo 7. Mas ela não tem ainda horário fixo de banho também, porque ela, assim, não é sempre que ela tá acordada nesse horário, então eu só dou banho nela quando ela tá acordada. Então, não tem, gente, ainda uma rotina, né? Assim, nesse primeiro mês não tem ainda rotina. Eu troco as fraldas dela sempre ou antes ou depois dela mamar. Antes ela chora, se eu trocar ela antes de mamar, ela chora muito. Se eu trocar ela depois de mamar, ela faz xixi e cocô na hora que eu tô trocando. Então, eu vario, né? Tem vezes que eu troco antes, tem vezes que eu troco depois. Mas não deixo mais ela muito tempo com a fralda, porque ela tem muita facilidade pra assar. Ela fica com o bumbum muito machucadinho, tadinha. Então ela, assim, ela tem a pele muito sensível. Então eu prefiro não esperar muito, assim, pra trocar ela. No máximo em 4 horas, a cada 4 horas eu tô trocando ela. E sobre também marcas de fralda, lenço umedecido, eu usei sim, gente, lenço umedecido, uso até hoje. Uso bastante lenço umedecido. E marcas, eu uso as que eu comprei e as que eu ganhei. Eu ganhei bastante fralda, lenço umedecido. Então eu uso todos os que eu ganhei, que eu comprei. Eu vou fazer um vídeo separado dos produtos que ela mais usou. Produtos de higiene, roupa, fralda, lencinho, sabonete, tudo, gente. Tudo que ela usou nesse primeiro mês. Vou gravar um vídeo falando do que acabou, as quantidades, tudo certinho, tá? E sabonete, eu usei aquele sabonete líquido da cabeça aos pés da Johnson, aquele laranjinha de pup assim. E ele, gente, nem acabou ainda. Eu usei ele por... Assim, ele vem 200 ml. Eu usei ele quase inteiro, mas ele ainda ficou um tanto assim, sabe? Então eu usei assim bem ele, mas nem chegou a acabar. Ou seja, ele dura aí 1 mês e meio. Ele foi acabar agora, na verdade. Então eu usei ele por 1 mês e meio. Dura bastante aquele sabonete, vale a pena. Bom, gente, sobre o desenvolvimento dela, ela tá muito esperta. Desde que ela nasceu, ela é muito durinha, gente. Se a gente pega ela assim no colo, ela é bem durinha. O corpinho dela inteiro, a cabecinha dela é bem durinha. Já pega ela assim, pezinha. Ela já sustenta bem a cabeça, não precisa muito ficar pegando aqui no tronco, né? Ela já sustenta muito a cabeça. E eu sempre coloco ela de bruços, né? Pra ela sustentar bem a cabeça. E ela já sustenta super bem a cabeça, assim, de levantar o queixo, ficar com a cabecinha erguidinha, sabe? Ela também já vira pro lado, pro outro. Ela, inclusive, rolou já nesse primeiro mês. Antes de completar 1 mês, ela tava de bruços, assim, e ela virou, né? Ela tava de bruços, ela rolou pra barriga pra cima. A primeira vez, faz mais ou menos 20 dias, 25 dias por aí, mais ou menos. Então ela já rolou antes de completar 1 mês, uma belezinha. E também, gente, ela começou também já a emitir alguns sons, né, com a boca, tipo uns sonzinhos mesmo que eles fazem, sabe? É um tão bonitinho, ela parece que ela tá querendo conversar. A gente conversa, a gente olha nos olhos dela, conversa com ela fica querendo conversar, vai fazendo uns sonzinhos tão bonitinhos. Ela já fixa o olho na gente, fixa os olhos nos brinquedos. Ela já acompanha os brinquedos com os olhos. Por exemplo, eu ligo o móvel, ela fica acompanhando o móvel com os olhos, sabe? Ela acompanha os movimentos das coisas. Se a gente ficar olhando para ela, se ficar movimentando a cabeça, ela acompanha também. Tá, já começou a sorrir, ela sorri bastante. Eu já tirei até algumas fotos dela sorrindo. Ela fica assim, antes é só reflexo, né? Esse fica ela sorrindo, dormindo. Aí depois não, ela começa a sorrir de verdade. Ela vê eu, vê o meu marido, vê os irmãos dela, já sorri, assim, por livre e espontânea vontade. É tão fofinha, ela sorri e faz e sorri, gente, uma coisa mais linda. Eu fico até emocionada de ver. Bom, gente, mas então é isso, eu acho que eu não esqueci de nada. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre o segundo mês dela, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, ative o sininho para receber meus vídeos sempre em primeira mão, tá? Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!